a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 15 de outubro de 2020, quinta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, na leitura da Léxio Divina de hoje, vimos que Jesus continua os ai, dizendo os ai aos fariseus, aos mestres da lei, enfim, aos hipócritas, aqueles que diziam, mas não faziam, e faziam de conta que faziam, mas não faziam, e ou faziam somente para se aparecer. Aqui vemos que os fariseus e mestres da lei cuidavam dos túmulos dos profetas, mas para dizer que eram de Deus, que aceitavam os profetas, aquilo que eles tinham ditos, mas na realidade, aquilo que Jesus está dizendo, somente as aparências, somente para aparentar, porque no fundo aprovavam aquilo que os seus pais fizeram. Mataram os profetas. Os pais deles mataram de verdade, com perseguições, com pedras e etc. E os filhos estão cuidando dos túmulos, mas só para dizer que concordam com os profetas, porém, matam intelectualmente, matam espiritualmente, porque não fazem aquilo que os profetas falaram para fazer. Até falam para os outros fazerem, mas eles mesmos não faziam. Isso que Jesus está dizendo aos fariseus, aos sacerdotes, aos mestres da lei. E nos versículos seguintes, Jesus está dizendo que serão cobrados o sangue dos profetas, dos apóstolos, que foram mortos por esta geração. Lá no versículo 52, Jesus continua dizendo: Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Então os mestres da lei e fariseus tomaram a chave da ciência, a chave do conhecimento das coisas, a chave da verdade das coisas, e impediam que as pessoas conhecessem a verdade. Impediam, tomando sobre si a chave da ciência, do conhecimento, da sabedoria, da fé, não permitiam que outros também o fizessem. Eles não entravam, não faziam a vontade de Deus, conheciam a vontade de Deus, impediam que as pessoas conhecessem a vontade de Deus e eles mesmos também não praticavam. Então eles não praticavam a vontade de Deus e impediam que as pessoas praticassem ainda a vontade de Deus. Não entravam no céu e impediam ainda outros de entrar no céu
como Jesus nos disse no versículo 52. E no versículo 53 vimos que Jesus saiu dali e justamente porque Jesus tinha dito todas essas coisas aos mestres da lei e fariseus, esses mestres da lei começaram a maltratar Jesus. Como dissemos no evangelho de ontem, Jesus estava dizendo essas coisas não para simplesmente condenar os fariseus, mas para tentar a conversão deles, para que eles conhecessem a verdade e pudessem se converter. Partindo para a meditação deste evangelho de hoje, o que isso tem a ver conosco, com a nossa vida, com o nosso tempo? Será que também nós estamos falando bem dos santos, cuidando dos túmulos dos santos, indo nas igrejas, vendo as relíquias dos santos, só para dizer que somos bonzinhos, que acreditamos, mas no fundo, lá dentro do coração, no nosso íntimo, não no exterior, onde todas as pessoas verem, mas no nosso íntimo, acreditamos mesmo que é possível viver a santidade? Acreditamos mesmo que eles viveram a santidade, que eles estavam na verdade ou não? Será que acreditamos em Deus de verdade ou não? Será que vai recair sobre nós, sobre a nossa vida, o sangue dos profetas, o sangue dos mártires, dos padres, dos religiosos, dos leigos, dos pregadores que pregaram e nós o matamos de alguma maneira? Ou nós fomos cúmplices? Ou nós fingimos que acreditamos nele, mas não acreditamos de verdade porque não colocamos em prática os seus ensinamentos, que são os ensinamentos de Deus? Poderemos também fazer uma outra meditação. Nós, enquanto missionários, você enquanto missionário, catequista, missionário na sua casa, na empresa, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, você está também ajudando as pessoas a se converterem, convidando elas a fazer uma meditação de sua vida, um exame de consciência para fazer a conversão devida. Não tenhamos medo de sermos perseguidos, como Jesus foi perseguido, como está dizendo aqui neste evangelho a partir do versículo 53, porque falamos a verdade. Não tenhamos medo. Lógico, devemos falar a verdade porque queremos a conversão, a salvação dos nossos irmãos, não para condená-los, não para julgá-los, mas porque temos caridade, porque amamos a Deus sobre todas as coisas e os nossos irmãos como Deus nos amou. E não queremos que eles se percam. Não queremos que os nossos filhos se percam, por isso os corrigimos. Não queremos que os nossos irmãos, nossos pais se percam, por isso devemos conversar. E sim, falar a verdade com amor e misericórdia, para que todos nós nos convertamos, nos voltemos para Deus e ouçamos e pratiquemos a sua palavra, porque assim seremos chamados de bem-aventurados, porque bem-aventurados, felizes, são aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra do meu Pai, e as colocam em prática. Esses são meus familiares, já dizia Jesus. Oremos então, irmãos, apresentando ao Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, apresentando a Ele os nossos propósitos de conversão e peçamos a Deus, na nossa oração, o seu auxílio, a sua ajuda, para não sermos hipócritas, para ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. E enquanto discípulos missionários, não tenhamos medo de anunciar o Evangelho do Senhor, ainda que sejamos perseguidos e talvez, muitas vezes, mortos, sejam numa morte física, seja numa perseguição, ou seja, quando estivermos falando no deserto. Peçamos a Deus o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o dom da fortaleza, para não esmorecermos, para não desanimarmos diante de tantas dificuldades. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.